Eu te desafio a não viver só um algo novo, como nós cantamos, mas que a partir de hoje você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. A gente vai estar lendo um texto que vai falar sobre isso, sobre experiências com Deus. E eu há 15 dias atrás tive uma experiência com Deus que aqueceu o meu coração, que renovou a minha fé, que fez queimar de novo em mim esse Espírito Santo que já habita em mim, que habita em você, que é salvo em Jesus Cristo, mas que muitas das vezes fica um pouco apagado, um pouco de lado, enfraquecido. Mas hoje à noite é uma noite de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mateus capítulo 14. É um texto muito conhecido. A partir do verso 22, eu gostaria que você, nesse momento, não prestasse atenção em nada além do que a voz do Espírito Santo. Celular, banheiro, água. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, sobre as coisas que acontecem, que nos tiram da presença sobrenatural de Deus na nossa vida, que impedem da gente viver o sobrenatural. Vai dizer assim, logo em seguida, a partir do verso 22, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. E qual era o contexto aqui? Quando fala logo no 22, logo em seguida, Jesus insistiu que eles fossem para o outro lado do barco, porque ele ia se despedir da multidão. Essa multidão aqui é a multidão da multiplicação dos pães. E antes da multiplicação dos pães, Jesus e os discípulos receberam a notícia que Herodes tinha decapitado João o Batista. E aí Jesus, ao ouvir essa notícia, ele se isolou para orar, quis ficar sozinho, mas a multidão descobriu para onde Jesus estava indo e a multidão foi até ele. E o texto vai dizer que Jesus teve compaixão daquela grande multidão. E ele curou, ele abençoou. E aí os discípulos disseram: a noite está chegando, a multidão é muito grande, como vamos alimentar todo esse povo? E aí você já conhece a história dos 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. E logo após disso acontece isso. Jesus pede para que eles entrem no barco, para que eles possam atravessar.
E eles fazem isso, alta madrugada, 3 horas da manhã. Jesus vai até eles, andando sobre as águas. Até aqui tudo normal. Afinal de contas é Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne. Mas o que me chamou a atenção, meus amigos e amigas dessa noite, é para a atitude de Pedro. A atitude de Pedro, irmãos, é uma atitude que eu e você precisamos ter todos os dias. Uma atitude de ousadia, de fé. E aí, o tema da mensagem é pule do barco, literalmente. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, e eles ficaram com medo, aterrorizados, a minha versão vai dizer, porque eles pensaram que era um fantasma. Talvez eu e você aqui nesta noite, ou você que está assistindo, ou vai assistir, talvez eu e você estejamos iguais a esses discípulos, não reconhecendo mais o Cristo que nós servimos. Eles andavam com Jesus, era alta madrugada, sim, era escuro, eles não reconheceram Jesus. Muitas das vezes nós deixamos que as trevas impeçam que a gente reconheça o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nós vivemos aterrorizados, com medo de tudo. Mas é interessante que o texto vai continuar. E aí Jesus fala para eles: calma, fiquem tranquilos, sou eu, sou Jesus. E aí Pedro fala: se és tu, manda que eu vá até ti sobre as águas. E aí acontece algo sobrenatural, irmãos. Não há relato, pelo menos eu nunca vi, nunca estudei, de um ser humano andar sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Então Pedro saiu do barco, ele pulou do barco, ele tomou uma atitude, ele se movimentou em direção a Jesus. E muitas das vezes a gente pega esse texto para ler, e a gente só olha a parte que Pedro ficou com medo e afundou. Fato. Mas sempre olhei para esse texto e vi a atitude corajosa de Pedro de pular do barco e ir até Jesus andando sobre as águas. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele andou sobre as águas. Ele teve uma experiência real com Cristo. Ele viveu o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, meu irmão e minha irmã, nós precisamos pular do barco. Precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos ir em encontro a Cristo. Aqueles discípulos que ficaram dentro do barco com medo, aterrorizados, eles não tiveram essa experiência que Pedro teve. E essa é a experiência que eu quero ter e declaro sobre a sua vida, que você também tenha todos os dias, de viver o sobrenatural. Há 15 dias atrás eu fui ministrar a palavra lá na igreja batista de Duques, primeira igreja batista de Duques, e ali eu senti algo que eu não sentia há muito tempo, meus irmãos. O André está aí para comprovar, ele foi comigo, a minha segurança. E quando o ministério de louvor começou a tocar, e antes do culto começar, nós fizemos uma intercessão pela igreja. E aí o pastor Davi, amigo meu, pediu para orar pelo gabinete dele. Eu fui lá, orei pelo gabinete. Meus irmãos, a atmosfera era diferente. Eu falei: Deus, que diferente aqui hoje. Algo está acontecendo aqui hoje que eu não estou entendendo. E quando começou a tocar a primeira música do louvor, eu desabei em lágrimas. Eu chorei, como criança. Eu não aguentava, eu falava assim, as pessoas vão olhar para mim e falar: esse pregador que vai pregar daqui a pouco e não para de chorar. E eu tenho um preconceito, confesso para vocês, isso também é um desabafo, que a gente não
não deve chorar, porque é muita emoção, nós vamos dar espaço para a questão emocional. Chore na presença de Deus, entregue suas emoções para Deus, chore, porque quando choramos, entregamos ao Senhor nosso espírito, limpamos a nossa alma, o nosso coração. Eu chorei muito. E aí eu perguntei ao Senhor, por que eu não tenho sentido isso muitas das vezes na minha própria igreja, na CIB? Eu estou falando por mim, pastor Rafael falando. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração a seguinte questão, porque muitas das vezes você está preocupado com tantos detalhes e está esquecendo da minha presença. Você está esquecendo de viver o sobrenatural na simplicidade. Nós viemos para aqui, ensaiamos, queremos sempre dar o melhor para o Senhor, amém por isso. Mas nós nos preocupamos se o retorno está funcionando, se a luz está no lugar certo. Nós nos preocupamos muito com a liturgia de culto. E no final esquecemos de saborear a presença de Deus, o sobrenatural. E é por isso que nós estamos aqui, para viver o sobrenatural. Porque o natural nós vivemos lá fora, no sentido de viver a nossa vida diária. Mas aqui nos reunimos como igreja, santos, separados, salvos, para experimentar juntos a presença gloriosa de Deus. E quando Deus ministrou isso no meu coração, irmãos, até o worship eu fiquei ouvindo direto, que eu tinha, porque essa música fica repetindo o tempo todo, e eu comecei a ouvir, eu comecei a entender. Para quem não sabe, worship são músicas, né, atuais, que não tem muita letra, que são mais instrumentais, que fica repetindo a mesma frase, e eu não ouvia, porque eu gosto de ouvir coisas mais elaboradas, mais bonitas, letras com mais conteúdo teológico. Meus irmãos, desculpe a expressão, como muitas das vezes nós somos, desculpe a expressão, bestas, achamos que o Espírito Santo, a presença de Deus está encaixotada em um estilo, ou dentro de um contexto religioso somente. Viver o sobrenatural de Deus é viver para a glória dEle, é viver o sobrenatural, é viver a experiência. E a experiência que você tem com Deus, com o Espírito Santo, ninguém pode tirar, ninguém pode sentir por você, ninguém pode segurar Pedro aqui dentro do barco. Ele foi e viveu a experiência. Sim, o vento veio, ele sentiu medo, até eu sentiria, você sentiria medo. E aí, tem uma grande lição aqui, meus irmãos. O sobrenatural de Deus, nós alcançamos até determinado momento. Mas vai chegar um momento que você vai precisar que Jesus estenda a mão dele e te levante, e leve para ir mais além, muito mais além daquilo que você já experimentou até hoje. Cantar, viver algo novo, como já que orou aqui, cantou, é maravilhoso. Nós precisamos fazer os nossos votos ao Senhor, sim, mas viva esse algo novo, experimentando o sobrenatural de Deus para a sua vida. Não se apegue aos detalhes, se apegue à presença de Deus. Eu vou para a igreja para adorar ao Senhor, prestar o meu culto e ser preenchido por esse Espírito Santo, carregado por Ele. O texto vai dizer ainda que os discípulos que ficaram no barco com medo disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os discípulos que há poucos
capítulos atrás, versículos atrás, viram a grande multiplicação dos pães e dos peixes, que viram o sobrenatural acontecendo. Eles duvidaram também, ficaram com medo. E não é diferente comigo, com você hoje. Há tribulações, há provações que nós passamos diariamente que nos trazem medo. Há nuvens densas que não permitem que nós possamos enxergar Deus caminhando sobre as águas, Jesus caminhando sobre as águas. E essa noite eu desafio você, caminhe sobre as águas com Jesus. Saia do barco. Tome uma atitude. Se você está aqui hoje, é porque Deus permitiu que você estivesse, e Deus te trouxe até aqui para ouvir essa palavra. Pule do barco. Não espere que alguém pule por você. É com você que Deus está querendo tratar. É com você que o Espírito Santo está querendo ter experiências. Então viva essas experiências de tal maneira que as pessoas possam olhar para você e possam ver o reino de Deus sendo sinalizado através da sua vida. Amém? Deus seja louvado. Viva experiências com Deus. E aí, Vandélito, né? Eu fui e peguei a palavra. E quando eu peguei a palavra para pregar lá naquela igreja, eu estava extasiado. Eu poderia só fazer uma oração e ir embora, porque eu já estava repleto do Espírito Santo. Como é bom, irmãos, sentir a presença de Deus. Valorize isso, a presença de Deus está aqui neste lugar. Quando a gente fala isso com a autoridade do nome de Jesus, nós precisamos declarar isso com fé. Não é somente um espaço de 4 paredes, é a igreja do Senhor, porque nós estamos aqui reunidos como igreja. Que a presença de Deus, nós preparamos um ambiente para que a presença de Deus esteja aqui conosco. E os corações sejam transformados, as mentes sejam transformadas, o novo venha sobre as nossas vidas, renovamos as nossas forças, renovamos a nossa fé, para que possamos caminhar, continuar a caminhada, que é difícil demais. Ninguém disse que seria fácil. Não tem ninguém aqui pregando mentira, dizendo que você vai ser rico o tempo todo, que você vai ser feliz o tempo todo, que você não vai ficar doente. Mas nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver. Quem quer viver o sobrenatural de Deus essa noite? Amém, irmãos? Saia daqui hoje com esse pensamento, com essa visão. Eu preciso de mais de Deus. Mas não diga isso da boca para fora, porque eu posso conhecer você, mas Deus conhece o seu íntimo, o seu coração. Você pode levantar a mão aqui e dizer algo fantástico, mas é no seu íntimo, é no seu coração, é no seu quarto, na sua oração, na sua devocional, ali que você vai viver o sobrenatural de Deus. E aí você vai vivendo, vai aumentando a intensidade, vai buscando, e aí nós vamos ficando sensíveis ao Espírito Santo que habita em nós. Isso é maravilhoso. Isso só para os salvos. Amém, irmã? Só para nós que somos salvos. Para finalizar, irmãos, talvez você entrou aqui essa noite se afundando no meio ao seu medo, em meio às suas tribulações. E aí, irmãos, a oração que Pedro faz aqui é sensacional, é fantástica. Pedrão vai dizer assim: Senhor,
salva-me, socorre-me, socorro. E aí o que Jesus faz? Imediatamente, Jesus estende a sua mão, e levanta Pedro, e leva Pedro para dentro do barco novamente, em segurança. Então, se você cair em um determinado momento da sua vida, da sua caminhada, saiba que Jesus te pega pela mão. Não só te pega pela mão, Ele te pega pelo braço, Ele te abraça e te leva em segurança para o barco, te pega no colo. Então viva essa experiência, desfrute dessa experiência hoje. Vamos louvar?